pessoal, bom dia ou boa tarde, não sei, tudo bem? Vamos lá com a nossa live de hoje, Redação Enem. Hoje nós vamos trabalhar a competência 2. A competência 1 você já conhece, que é sobre a sua escrita, o quanto você conhece de escrita em língua portuguesa, tá certo? Então, o que vai dificultar ali no momento de escrita sobre a competência 1? Simplesmente você vai ter que mostrar para a banca o quanto você conhece o teu repertório de palavras e escrita de forma correta, gramaticalmente correta ou ortograficamente correta. Então, se você foi um bom aluno, sabe escrever, escreve bem em língua portuguesa, e quando eu falo escrever bem, é com relação à ortografia, acentuação, pontuação das palavras, você vai conseguir alcançar uma boa nota ali na tua competência 1. É o que a competência 1 está pedindo de você na redação Enem. Então, vamos hoje, se você não me conhece, professora Edneia Viriato, e hoje nós vamos tratar da competência 2 da sua redação Enem, que trata do teu repertório sociocultural, primeira parte, interpretação do tema da redação, tá bem? Essa é a primeira parte da proposta ali da competência 2. E depois, se você consegue fazer o link do que você interpretou com o teu repertório sociocultural, ou seja, com aquilo que você conhece de palavras e de conhecimento científico, de conhecimento em outras áreas, tá certo? Daquilo que você teve dentro da sua formação, ok? Por quê? Espera-se que o candidato do Enem, ele tenha pelo menos concluído o ensino médio ou está próximo de concluir. Isso significa dizer que ele conhece algumas coisas das áreas de sociologia, literatura, biologia, filosofia, sociologia, que é o mínimo que ele deve ter conhecido. Então, espera-se que o candidato consiga aplicar esses conhecimentos dentro da redação dele, linkando com o tema, certo? E a gente vai ver que a gente não pode também sair colocando ali qualquer tema ou aplicando qualquer área de conhecimento ou qualquer citação, que muita gente vai ali, decora as citações e joga, simplesmente joga ali no meio da redação. Então, vamos lá? Então, vamos compreender a competência 2. Competência 2. Opa, acho que eu passei demais aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Mais uma. Ok. Cuidados ao citar frases prontas. Passei? Opa, passei. Eu fui lá para o final. Pronto. Posso voltar mais? Prontinho. Agora. Ai, gente, desculpa. Olha o que a professora está fazendo aqui. Vamos lá. Competência 2 da redação Enem. Ela se refere, ela vai avaliar a compreensão da proposta de redação, se o candidato fez boa interpretação da proposta, e também atendimento ao tema e ao tipo de texto dissertativo argumentativo. Essa é a parte estrutural. Então, a competência 2, ela vai avaliar se você compreendeu bem, tá bom? Se você compreendeu bem a proposta de texto, e se você consegue aplicar, avalia a compreensão da proposta de redação, se você interpretou bem o tema, atendimento ao tema, se você não vai fugir, ao tipo textual. Qual é o tipo textual? Dissertativo argumentativo. Opa, ele está bem aqui. Professora, se eu escrever uma poesia, está fora. Se eu escrever uma notícia, fora também. Se eu escrever uma historinha, fora também. Por quê? Porque a redação Enem está pedindo o dissertativo, argumentativo, aquele tipo de texto que você já conhece. Que você precisa ali formular uma tese na sua introdução, que você precisa provar essa tese através de argumentos no seu desenvolvimento e, obrigatoriamente, para o Enem, você precisa concluir apresentando uma proposta de intervenção ou uma solução para o problema que foi apresentado, tá bem? Então, o que diz a competência 2? A competência 2 diz isso aqui: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Em prosa, o que isso quer dizer? Em texto corrido. Tá bom? Texto corrido. Essa é a estrutura da prosa, não é em formato de poesia, em estrofes, em versos, não é isso que se quer. Ok? Então vamos concentrar aqui, olha. Aplicar conceito das várias áreas
de conhecimento. Isso quer dizer que você vai mostrar o seu repertório sociocultural, ok? Repertório sociocultural. Significa dizer que você já leu sobre aquele tema, que você já assistiu documentários sobre aquele tema, que você já leu ou assistiu reportagens sobre aquele tema e que você consegue fazer o link entre o que o tema está apresentando e aquilo que você tem como repertório sociocultural. Professora, é só para o desenvolvimento? É só para argumentar? Não. Você pode iniciar já mostrando o teu repertório sociocultural, tá bem? Tem gente que consegue fazer link, por exemplo, com personagem de história em quadrinho e o tema. Mas você tem que saber fazer bem isso. Você tem que ser esperto o suficiente, né? Ou ter ali uma qualidade de escrita, uma experiência de escrita suficiente que você consiga fazer isso, para não fazer uma bobagem no seu texto, tá bom? Algumas vezes nós se pergunta, pode usar filme? Desde que você consiga fazer bem o link, mostrando o teu repertório sociocultural com o tema, não há problema nenhum, tá bem? E aí, qual é o cuidado que você precisa ter também com relação ao uso desse teu repertório sociocultural? A gente vai ver lá na frente que você não pode simplesmente decorar uma citação e colocar ela de qualquer maneira na tua redação, tá bem? De maneira geral, a competência 2 vai avaliar isso aqui. Se você usa de interdisciplinaridade, que palavrona! O que é a interdisciplinaridade? Além de conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo, além de saber que ele precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão, o candidato também sabe fazer uso das disciplinas. Você precisa mostrar isso para a banca, que o candidato sabe fazer uso das disciplinas das quais teve contato na sua formação. Aí, lembrando, vamos lá, sociologia, filosofia, alguns exemplos, tá, gente? Estou dizendo que são só esses. A literatura, a geografia e a história, mas voltados para as áreas humanas. Geografia, geografia, história. A área de linguagem, a área de humanas também, tá? Os conhecimentos de áreas humanas, todas elas são muito válidas na hora de você apresentar o teu repertório sociocultural, ok? Possui um bom repertório sociocultural que explique para que vai servir esse meu repertório sociocultural. Isso aqui é conhecimento acadêmico, é conhecimento científico. Bom? Conhecimento acadêmico, conhecimento científico. Esse meu repertório sociocultural é tudo aquilo que eu fui buscar, não só no meio acadêmico, no meio científico. Ou seja, eu li uma reportagem, eu li uma notícia, eu li um livro, certo? Que eu consigo fazer esse link, que explique, contextualize, compare de forma histórica dentro do problema social apresentado sobre o tema. Falando um pouquinho da interpretação do tema primeiro, para a gente conseguir entender como que a gente vai usar esse repertório sociocultural, eu vou lembrar aqui lá o nosso tema do Enem 2015 para você compreender o que é, de fato, o tema e o que é o tangenciamento do tema. A redação 2015 tinha como tema a permanência, né, ou a permanência da violência contra a mulher no Brasil. Esse era o tema. Então, o que o candidato tinha que fazer? Ele tinha que falar dessa continuidade, dessa permanência, a persistência, desculpa, essa é a palavra. Por que ainda persiste o problema da violência contra a mulher? Não só falar da violência contra a mulher no Brasil, não só falar dos tipos de violências que ocorrem contra a mulher no Brasil, ele tinha que falar sobre a permanência, sobre essa persistência, o porquê que persiste a violência contra a mulher. Então, se você fala sobre, com relação a esse tema, se o candidato falou apenas, escreveu ali, dissertou, apenas sobre violência contra a mulher ou apenas sobre os tipos de violência que ela sofre, ele não ganhou 0 porque ele não fugiu do tema, mas ele tangenciou, ou seja, eu sempre costumo falar com meus alunos, ele bateu na trave, mas não fez o gol. Ele passou pertinho, mas ele não vai tirar 1.000, tá bem? Então, você precisa primeiro interpretar bem o tema. O que está se pedindo? Qual é o problema que eu tenho que resolver aqui?
E para apresentar, então, tudo isso, né, indicar que você conhece o tema, lá na minha introdução, vou formular uma tese, argumentar, eu preciso usar dos meus conhecimentos que foram aplicados lá na minha formação como aluno, no meu ensino médio, e também o meu repertório sociocultural. Se eu conheço um documentário, um filme, uma reportagem, qualquer coisa, um livro que esteja ali, que tenha a ver, né, que tenha um link, que tenha um acesso, que tenha uma amostragem, uma explicação, uma contextualização que o tema me traz. Então, não adianta, fuja dessas fórmulas mágicas que dizem, essa citação aqui cabe para qualquer tema de redação Enem. Pessoal, não é assim que funciona, sabe por quê? Porque se a gente está falando sobre violência contra a mulher, por exemplo, acho que eu trouxe aqui até um exemplo para a gente. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui. Trouxe alguns bem interessantes para vocês. Compreender a proposta de redação. Então, vamos lá. Para a gente entender bem, lá na frente eu vou mostrar para vocês que você não pode simplesmente jogar ali qualquer citação, tá bom? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Se não me engano, é Enem 2013. O recorte temático, para a gente ir para a primeira parte, que é compreender a proposta de redação, o recorte temático, nesse caso aqui do nosso tema, sugere que os participantes discutam não apenas o que é lei seca, mas também quais são os efeitos, o que é a lei, mas também quais são os efeitos da sua aplicação na sociedade brasileira. Esses efeitos aqui, essa aplicação, esses efeitos são positivos? Eles são negativos? Eles são indiferentes? O que isso quer dizer? Após a aplicação da lei seca, houve mudanças? Houve mudança? Não houve mudança? Aconteceram mais acidentes, menos acidentes? De onde estão esses dados? Como é que eu posso provar isso? Tá vendo? Então, o meu repertório sociocultural vai entrar aqui. O que eu preciso dizer? Que eu conheço a lei, qual é o número da lei, onde ela foi aplicada, por que está funcionando, ou por que não está funcionando, por que ela não fez efeito algum. Isso é a primeira parte, então, que a competência 2 vai avaliar, ok? Depois, vamos lá, nosso próximo. Depois, o tema é único para todos os participantes e essa delimitação é necessária para que a banca avaliadora possa avaliar todos os textos participantes utilizando os mesmos critérios e também para que sejam evitadas fraudes. No caso de algum participante decorar um texto sobre o tema, vou marcar isso aqui, decorar um texto sobre o tema aleatório e transcrevê-lo no dia da prova de redação, a famosa cópia, tá bom? O famoso plágio. Gente, vamos lá. Por que você só sabe do tema no dia da tua prova do Enem? Exatamente para evitar que o candidato, né, seja anunciado o tema antes e o candidato vai fazer o quê? Ele vai decorar um texto já pronto. E aí ele leva simplesmente isso lá para a folha de redação dele. Não é isso que o Enem quer avaliar. Ele quer evitar esse tipo de cópia, esse tipo de plágio. Ele quer saber se o aluno saiu, exatamente porque ele se chama Exame Nacional, se ele saiu do ensino médio. A proposta inicial do Enem não era levar o candidato para dentro da universidade, era ali compreender, fazer uma avaliação geral de como esse aluno do ensino médio estava saindo do ensino médio, chamado antigamente de segundo grau, quando o Enem, então, inicia. Tá bem? Então, por isso que eles não querem que o candidato faça simplesmente uma cópia ou um plágio do seu texto. Ele quer que o candidato entenda de texto. Certinho? Então, por isso que ele é geral, por isso que o tema é único para todos os participantes. Não vai ter tema X para determinados candidatos e temas Y para determinados candidatos. A gente tem várias e várias situações de candidatos, inclusive candidatos que fazem prova dentro dos presídios. Vocês sabiam disso? Tem candidato que faz prova dentro do presídio. Tem candidata que está amamentando e precisa ficar à parte fazendo a prova, mas todos os temas são iguais para todos, não tem diferença alguma. Seja o candidato portador de deficiência, né, ou candidato com deficiência, desculpa, não existe essa formulação mais portador,
ou seja um candidato que precise ali de qualquer uma outra assistência, o tema sempre vai ser igual, ok? Então vamos lá, simplesmente para evitar esse plágio. Cuidados ao citar frases prontas. Chegamos aqui onde eu queria que você compreendesse. Não apresente frases prontas, soltas, sem contextualização e sem relação alguma com o tema. Senhores, pelo amor de Deus, não façam isso. Por quê? Porque você vai correr um sério risco de dizer para a banca que você só decorou aquilo ali e você quer encaixar em qualquer lugar. Olha lá, se eu tenho, por exemplo, um tema lá do Enem 2015. Enem 2015, você já sabe, permanência da violência contra a mulher no Brasil. Aí o que eu faço? Eu uso, por exemplo, lá um Machado, né? Eu uso o Machado de Assis. Se pelo menos eu estivesse usando aqui o Dom Casmurro, eu ainda conseguiria fazer um link. Mas eu não estou usando o Dom Casmurro. Eu estou usando lá Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que tem a ver o Memórias, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas com esse tema aqui, senhores? O que tem a ver? Qual é a relação entre um e outro? Quem conhece a obra sabe que Memórias Póstumas de Brás Cubas em nada se assemelha à violência contra a mulher. Não existe nenhum resquício ali que indique que tem alguma ação que nos faça lembrar a violência contra a mulher. Então, por que é que eu vou citar alguma coisa lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Se eu ainda estou aqui falando de Dom Casmurro, eu posso fazer uma exemplificação, talvez eu encontre ali, eu posso indicar que a ciumeira do Bentinho, com relação a Capitu, era uma forma de violência psicológica da personagem. Eu ainda consigo fazer esse link. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra extremamente reflexiva com relação ao ser, ao humano, ao permanecer vivo, o que é que eu tenho que fazer relação com ela aqui? Nenhuma, tá bem? Então não force a barra, porque a banca vai perceber que você vai tá tratando de uma coisa decorada, que você quer empurrar a goela abaixo ali, uma situação que não cabe, ok? Então vamos lá, continuando. Cuidados ao citar frases prontas, continuando, as ideias precisam se correlacionar quanto ao tema. Eu trouxe outro exemplo aqui para você. Elas precisam se correlacionar. O que é se correlacionar? Elas precisam ter um indicativo, uma semelhança entre uma e outra. Eu preciso lembrar de uma e outra. Não há como citar um trecho de Vidas Secas, do Graciliano, num tema como cultura de estupro no Brasil. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois quem conhece a obra sabe que em nada se relaciona a obra com o tema, já que a obra trata de questões sociais, quem já leu sabe, ela trata de questões sociais, desigualdades, relações de trabalho, sobrevivência, sonho, entre outras coisas, mas não indica nada sobre cultura do estupro no Brasil. Você precisa, inclusive, uma indicação de tema aí, se você tiver curiosidade. Pesquise sobre o que é cultura de estupro no Brasil. Ok? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou querendo mostrar para a banca, forçadamente, que eu tenho repertório sociocultural, falando que Vidas Secas de Graciliano Ramos, mas qual é a semelhança entre uma coisa e outra? Qual é a semelhança entre o tema e a obra? Como é que eu posso citar algum exemplo da obra para o meu tema? Não existe, gente. Então não faz a forçação de barra, porque a banca vai perceber que você está querendo enrolar ela, tá? Só querendo mostrar que você tem um repertório sociocultural que na real você não tem. Prontinho? Isso nos faz pensar que esse tipo de candidato ao Enem, esse que força a barra, esse que quer levar tudo na marra, esse que decora lá um monte de frase que é enfiar ali dentro da redação, nos faz pensar que basta citar o escritor, um historiador, ele pensa, né? A cabecinha dele pensa que basta citar um escritor, um historiador, um político, um biólogo, um linguista, ou qualquer obra de uma área distinta, dado o tema da proposta de redação, para pontuar na segunda competência da grade de correção. E não é assim.
Não é porque você citou alguma coisa, não é porque você citou uma obra, não é porque você fez uma citação de algum desses especialistas aqui que você vai pontuar. Você só vai pontuar se existir uma correlação entre tema e citação, entre tema e repertório sociocultural, porque isso vai levar você a uma autoria de texto, que é o que a banca vai interpretar, ok? Opa. Próximo, né? Vamos lá. Os conceitos, cuidados ao citar, ainda continuando, os conceitos oriundos de diversas áreas do conhecimento devem ser aplicados na redação. Lógico, a proposta 2 está pedindo isso, a competência 2, aliás, está pedindo isso. Mas dentro do recorte temático da proposta, a fim de desenvolver o tema de maneira consistente. Gente, que dê coerência no seu texto, não adianta, não fique aí decorando esse monte de frase. A não ser que você consiga fazer ali uma esperteza muito grande ou você consiga sacar que o tema e o que você decorou tenha correlação, né? Digamos assim. Mas isso não é o viável. O viável é que você, de fato, conheça sobre aquele repertório sociocultural e sobre o tema. Ao citar qualquer coisa que não tenha nada a ver, se cria contradições, incoerências internas e até externas e acaba fugindo da essência da prova de produção textual. Você corre um sério risco de fazer uma pataquada ali, né, como a gente fala, de escorregar demais ali no que você está querendo citar, colocando aquelas frases ali e no fim das contas você não vai dizer nada, você não vai ter correlação com nada. Deste modo, a aplicação de conceitos de diferentes áreas de conhecimento deve ser feita com cuidado, de maneira planejada e não de qualquer jeito. Apenas para se dizer que houve a citação de um conceito de um campo distinto de conhecimento. Tá vendo? O que eu acabei de falar para vocês. Não é apenas citar, é fazer essa correlação. É ter a consciência de que você sabe fazer a conexão entre o tema apresentado e o teu repertório sociocultural. Os corretores não dão nota na competência número 2, contando apenas nomes de autores e de obras, por exemplo, mas analisando como essa aplicação funciona na dissertação argumentativa, ou seja, se ela contribui para uma redação autônoma e crítica. Mais uma vez, vou colocar aqui para você entender. Uma redação autônoma e crítica quer dizer que o meu texto tem autoria. Texto com autoria. Isso não quer dizer simplesmente que fui eu que escrevi aquele texto, mas que eu consegui fazer relação de pensamento entre o tema e o repertório sociocultural. Ok? Então, os examinadores, os corretores, eles não vão simplesmente olhar para a tua redação e dizer, opa, ele citou aqui uma coisa da filosofia, opa, ele citou aqui uma coisa da literatura, opa, ele fez aqui uma correlação com a geografia. Não é só isso que vai se analisar. Ele vai analisar se tem coerência de texto, se tem coerência de pensamento e o conceito que você está apresentando na área de conhecimento, ok? Continuando, então, nesse sentido, o candidato deve mostrar um repertório sociocultural produtivo e, além disso, mostrar um bom uso deste repertório, não apenas jogá-lo. Coloquei assim para você compreender. Digamos assim, pois ao aplicar os conceitos muito distantes do tema, o candidato corre o risco de tangenciar e até de fugir do tema. Você pode tangenciar, ou seja, você pode passar perto, mas você não vai falar exatamente ou interpretar exatamente o que a proposta de redação tem, tá bom? Ou ainda, um risco maior, fugir do tema quando você quer forçar a barra ali com aquela citação que você decorou. Exemplos de frases e seus usos. Eu tenho lá uma frase tirada da declaração do artigo 1º da Declaração de Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Quais são as áreas aqui que eu posso, quais são os temas que eu posso tratar aqui? Qual a relação que eu posso ter? Eu posso falar de racismo, um tema que trate de racismo, um tema que trate de liberdade, né, de liberdade de expressão. Eu posso estar falando de direitos e garantias. Então, essas formas aqui, essas temáticas, podem ser linkadas, pode existir uma conexão com o artigo que estou colocando aqui, tá? Direitos e garantias. Mas eu não posso simplesmente olhar ali, todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e direito. Aí eu vou jogar em qualquer tema, eu decorei, vou jogar em qualquer tema. Não é assim que funciona, tá, gente?
Não é assim que vai funcionar, o examinador vai perceber que você está querendo enrolar ele ali ou forçar uma barra para aquilo que não existe. Outro exemplo de frase: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Onde que eu posso usar isso? Pessoal, dentro de temas como memória, tá? Patrimônio histórico, fato histórico, tá? Fato histórico que envolva alguma situação correlacionada com persistência contra a mulher, tá? Persistência da violência contra a mulher. Fato histórico. Então, eu posso correlacionar essa minha citação aqui, né? Fato social, histórico social. Eu posso correlacionar aqui, certinho? Tá bem? Então, não vai adiantar, tá vendo como não é tão difícil de você perceber? Como não é tão difícil fazer a correlação? Depois, outra citação que eu tenho aqui. Opa, será que eu não passei? Pronto. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A gente tem um aqui do Nelson Mandela. Está na cara. Como é que eu posso fazer aqui o uso? Dentro das questões de educação, ensino, tá? Igualdade, direitos. Tá bom? Depois, a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. A insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. Aqui também, por luta sobre direitos, tá bom? Direitos humanos ou direitos sociais, estritamente falando de direitos sociais. Direitos humanos ou sociais, tá bom? Liberdade de expressão também cabe aqui. Tá bom? Então, tá vendo? Percebam que não é uma coisa assim tão complicada de você fazer. Só não pode decorar e sair jogando, como eu coloquei, em qualquer lugar. Ok? Então, aqui, outra, continuando nas citações, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Outra citação: um país não muda pela sua economia, sua política, nem mesmo sua ciência, mas sim pela sua cultura. Quais são as áreas ou os possíveis temas que eu posso, então, abordar com essas citações? Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa relação a elas. Aí a gente vai entrar aqui tanto quanto a questão da pandemia ou das guerras, tá? Da relação da imigração, vou colocar para cá, imigração, déspota. O que é a déspota? Essa forma, né? Quase uma expulsão das pessoas de um lugar, de uma nação que se desloca, tá? Depois a gente tem, um país não muda pela sua economia, sua política, nem mesmo pela sua ciência, mas sim pela sua cultura. Então, a gente pode abordar aqui a necessidade da cultura e da arte. Necessidade da cultura e da arte. Bem? Mobilizações sociais. Prontinho? Tudo bem? Tá ficando mais fácil, pessoal? Tá ficando mais fácil, mais claro? É isso que eu quero que vocês entendam, que não é tão difícil assim. Muitas vezes o que o candidato faz? Ele não lê o edital, ele não lê o manual do candidato, e aí ele corre o risco de fazer uma besteira. Ok? Para o nosso próximo? Opa, acabou? Pronto, gente. É isso que eu queria trazer para vocês sobre a competência 2 do Enem. Galera, espero que vocês tenham compreendido. A gente vai continuar com as competências e o estudo dessas competências. Caso você tenha até mesmo lido o edital ali, o manual de instruções do candidato do Enem, mas não tenha compreendido determinada parte ou como funciona a correção, certinho? Valeu, pessoal. Obrigada pela participação. Até mais. Até a próxima aula. Tchau.